Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, vasos de barro e momentânea tribulação. Esta é a quarta lição do trimestre que estamos estudando sobre a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E o texto para leitura com todos, 2 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao 14. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o ministério cristão. Segundo, vasos de barro. E terceiro, leve tribulação e peso de glória. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, defender a verdade bíblica. Segundo, anunciar a mensagem da cruz. E terceiro, viver como vaso transbordantes do Evangelho. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você mais uma vez, querido irmão, querida irmã, já inscritos nesse canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, o escritor diz que Paulo desafia seus opositores a apontar em sua pregação ou conduta qualquer falha que torne indigno do ministério. O apóstolo denuncia a retórica filosófica grega e o legalismo judaizante como desvios que afastam as pessoas da simplicidade do evangelho. Primeiro tópico, o ministério cristão. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao 6. Interessante perceber que o capítulo 4 inicia ainda com o desenrolar de uma ideia anterior. Que ideia é essa? É que Paulo afirma que por causa do governo do Espírito na sua vida e na vida dos seus discípulos, eles não desistirão de pregar o Evangelho. No verso de número 1, ele diz que, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo está mostrando que diante das lutas, da dificuldade que ele passou, em algum momento até pensar que a morte haveria de o chegar, mas a misericórdia de Deus lhe dá uma nova chance, ele está dizendo, por causa desta misericórdia, eu não desfaleço. E nem aqueles que estavam com ele também o desfaleciam. Queridos, segundo o apóstolo Paulo, ele não pode perder a coragem de anunciar o evangelho exatamente por causa da misericórdia de Deus. Primeiro subtópico, a defesa da verdade. Verso de número 2. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, parteado o verso. Que coisas vergonhosas são essas que o escritor está se referindo? É bem evidente que Paulo está decidido a não desistir da pregação verdadeira, apesar das acusações injustas que ele está sofrendo. E ele menciona o que havia de vergonhoso nos falsos ensinos, intenções ocultas e maliciosas que levavam seus opositores a adulterar a verdade. De que forma que Paulo levanta essa tese? É bem verdade que essa palavra adulterando a palavra de Deus, a palavra da verdade, e que palavra é essa? Vale lembrar, irmãos, que não é o Novo Testamento que Paulo está defendendo. Porque até o presente momento não existe qualquer canon ainda do Novo Testamento. Não existe nada ainda pronto no Novo Testamento. O que Paulo está combatendo é porque eles estão torcendo a palavra de Deus ainda do Antigo Testamento. As profecias que haveriam se cumprido em Cristo Jesus e eles estão torcendo com suas filosofias. Fazendo do Evangelho uma filosofia. Agora, escute. Eles estão alterando a palavra no sentido do cumprimento do novo tempo do cristianismo. Paulo está mostrando, esse é o novo tempo. O que a palavra está mostrando, o cumprimento chegou, mas eles estão alterando. No grego significa falsificar, adulterar. Por isso o texto diz, eles estão adulterando a palavra de Deus. Paulo ataca de modo bem definido seus adversários, alguns dos quais
haviam transformado o evangelho de Cristo numa filosofia intelectual. Outros faziam do evangelho uma extensão do legalismo judaico. E Paulo não aceita isso, ele continua defendendo. Eis a marca evidente de um ensino falso. Qual é ela? A habilidade de distorcer a palavra de Deus, ensinando ao povo o que Deus não disse. Diz o escritor que, se alguns agem assim por desconhecimento, deveriam antes procurar conhecer. Quanto a Paulo, ele se coloca diante de Deus e dos homens para que avalie se há alguma mentira nos seus ensinamentos. Ele, sem medo, de peito aberto, ele coloca-se à disposição diante de Deus e diante de todos vocês. Façam uma avaliação do ensinamento que eu estou trazendo para vocês. Se tiver falsificação, aí eu estou aqui. Da mesma forma como ele está aqui defendendo o evangelho, ele está pronto para que, se alguém encontre alguma falha. E aí o escritor conclui esse tópico dizendo o seguinte: sejamos atentos às pregações dos quais querem voltar aos ritos judaicos e aos ensinos dos que querem atualizar a Bíblia segundo as suas próprias convicções. É interessante esse ponto final desse tópico, porque ele diz que ainda nos nossos dias, irmãos, existe ainda pessoas que querem atualizar o evangelho cumprindo os ritos judaicos ainda para os nossos dias. E o escritor traz esse gancho para nós. É bom estarmos atentos quando você perceber que alguém que está pregando o evangelho, que ainda quer trazer todos os ritos judaicos como sendo aquela realidade ainda para os nossos dias, isso já foi passado, já cumpriu-se em Cristo Jesus. E aqueles que querem pregar um evangelho dizendo que a Bíblia já está arcaica, que nós precisamos atualizar, porque já existe um tempo moderno. Hoje os crentes precisam viver um tempo moderno, irmãos. A palavra de Deus diz que ela é ontem, hoje e será para sempre. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Portanto, a palavra de Deus não é arcaica. A palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Segundo subtópico, a cegueira deste século. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e verso 4. Mas o nosso evangelho ainda está encoberto. Que evangelho é esse que Paulo está falando? E é exatamente por causa desse evangelho que esses líderes, esses filósofos, esses líderes religiosos judaicos estão batendo no apóstolo Paulo. Queridos, que evangelho é esse? É interessante observar que em Romanos, capítulo de número 1, verso 16, Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. E quando a gente observa o que o apóstolo Pedro também escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18, ele diz o seguinte: porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. João capítulo 3, verso 16, ele escreve dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se olharmos cuidadosamente, tanto Pedro, Paulo, João estão falando de um mesmo evangelho. De um evangelho que transforma, que salva, que tem poder de salvar o pecador. É esse evangelho que Paulo está dizendo: o nosso evangelho ainda está encoberto. As pessoas estão encobrindo, não querem que ele chegue ao conhecimento de todos. O evangelho que tem poder para salvar, não mais simplesmente para apontar um caminho, mas para salvar o mais vil pecador. Paulo se mostra disponível à crítica até. Se alguém quiser criticar, se alguém quiser encontrar, pode vir. Eu estou pronto para isso. Note que ele desafia os que acusavam de fazer uma pregação incoerente. Tanto aquelas pessoas que eram de uma cultura grega, muito influenciados pelo platonismo, quanto os que vinham de uma tradição judaica, querendo manter aqueles princípios, aqueles rudimentos. Ele está dizendo, tanto um quanto o outro, eu estou disponível para a gente ter um duelo. É importante observar que a mensagem que Paulo está pregando, mas não era uma mensagem sem sentido, ou um evangelho encoberto para todos, pois muitos dos que haviam acreditado passavam a entender todo o sentido da nova aliança e da divindade de Jesus.
Uns estavam aceitando, porém, diz o escritor, alguns buscavam julgar os atos de Deus segundo suas compreensões limitadas. Julgar os atos de Deus. E aí, diz o escritor, a esse sim, o evangelho não fazia sentido. Satanás, o Deus desse século, havia cegado o entendimento dessas pessoas. É para essas pessoas que Paulo está dizendo: vocês estão distorcendo o evangelho e contribuindo positivamente para que os homens continuem perecendo. Na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 8, ele alertou os irmãos dizendo o seguinte: tendo cuidado para que ninguém vos engane, fazendo presa sua, por meio de filosofias, sutileza, tradições, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. No capítulo 2, verso 8 da sua carta aos Efésios, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Terceiro subtópico, a luz de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 5 e 6. Segundo Paulo, o que os incrédulos não entendiam era a centralidade da mensagem da cruz. Deus prover a justiça através de uma reparação executada contra um inocente de uma morte que resultou em vida eterna. Deus provê, envia o seu filho, que morre inocentemente, sem ter nenhum pecado, para que através dele as pessoas que crescem no poder da sua palavra, no poder salvífico de Cristo, fossem então alcançados. A mensagem clara, direta e sem suposições filosóficas redundantes estava sendo substituída pela sofisticada retórica grega ou pela austeridade judaica, que fazia com que alguns se sentissem mais inteligentes através de raciocínios tortuosos ou mais santificados pela obediência a preceitos. Então, alguém se julgava mais importante, outros se julgavam talvez mais santos, porque obedeciam todos os preceitos ainda anterior, mesmo ignorando agora o cumprimento de toda a palavra de Deus. Assim, os opositores de Paulo certamente pareciam mais santos ou mais ungidos para pregar o evangelho, por causa exatamente dessa austeridade que eles tinham, desses líderes religiosos, ou quem sabe por causa das suas filosofias, e que mostravam que eles eram mais preparados, ou quem sabe mantinham os rudimentos, e aí querendo chamar a atenção das pessoas. Na verdade, a igreja estava cultuando aqueles homens e deixando Jesus. É o que Paulo está mostrando, o risco que a igreja está correndo. Vocês estão cultuando pessoas e estão ignorando a mensagem de salvação. Por isso o apóstolo afirma: não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Nós não pregamos que nós somos. Nós não pregamos que nós somos os melhores. Nós não pregamos porque nós somos os mais preparados. Não, nós pregamos o evangelho de Cristo, pois os que nele crer são retirados das trevas, da ignorância para o conhecimento da verdade. Essa era a tese de Paulo. Eu estou pregando para que alguém reconheça os seus pecados e sejam arrancados das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, da luz de Cristo Jesus. Segundo tópico, vasos de barro. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. A convincente imagem do vaso de barro submetido à vontade de Deus é usada por Paulo para mostrar o quanto ele estava disponível para servir. Primeiro subtópico, tesouro em vasos de barro. Capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A misericórdia de Deus concedeu a vasos de barro. Paulo está mostrando, considerando-se diante daquelas pessoas que julgavam serem tão importantes, ele diz: pois eu sou igual a um vaso de barro, mas eu estou disponível para que Deus possa usar. A possibilidade de manifestar em si a presença do Espírito
que os transforma a ponto de se tornarem nova criatura, conforme está registrado na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 17, quando ele diz que assim, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está tendo essa consciência. Mas, diz o escritor, parece que em Corinto alguns não reconheciam suas próprias pequenez diante desse favor imerecido, dessa graça não merecida. E aí, o escritor diz mais o seguinte, entre linhas, o alerta de Paulo é para que os coríntios percebam que, de diferentes modos, estavam creditando valores mais aos falsos mestres do que aos verdadeiros. Talvez por causa daquela roupagem, daquela apresentação, das cartas de recomendação que eles traziam, mostrando-se que eles eram mais importantes. E Paulo está chamando a atenção, cuidado, porque vocês talvez estão dando mais valores àqueles que trazem uma mensagem distorcida do que àqueles que trazem uma mensagem verdadeira. Além de mais, como é frequente em sua argumentação, Paulo induz os coríntios a fazer a comparação entre ele e seus acusadores. Por isso, ele usa a expressão, quanto a nós. Façam a comparação. Vejam o que eles estão pregando, o que eles estão ensinando, e vejam o que nós estamos ensinando. E aí vamos lá para aquela aula que nós já assistimos falando sobre os frutos. Veja o fruto que eles têm e veja o fruto que vocês estão tendo através do evangelho que eu tenho pregado. Perceba a imagem do vaso de barro, é uma alusão ao profeta Jeremias, capítulo 18, verso 4, verso 6. Lá, o texto diz que Jeremias, o Senhor falou com Jeremias, dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro que eu quero falar contigo. Jeremias vai à casa do oleiro e lá ele estava trabalhando, preparando seus vasos nas suas rodas e de repente um vaso quebrou-se na mão do oleiro e ele pegou aquele vaso e refez novamente o outro vaso que lhe agradasse. O Senhor queria dar a Jeremias uma mensagem acerca da nação de Israel. E o Senhor disse para Jeremias, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Por quê? Porque aquele vaso que o oleiro está trabalhando ali, que o Senhor mostra para Jeremias, é a nação de Israel, trabalhando, sendo trabalhada pelo oleiro. E de repente o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que quebrou-se na mão do oleiro. E o oleiro refez e disse para Jeremias, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu posso vos refazer se vocês estiverem dispostos que eu refaça. Pois bem, o escritor Paulo está também lembrando, posso mostrar para você, lá do Gênesis capítulo 2, verso 7, quando o Senhor Deus fez o homem do pó da terra, o puro barro, mas naquele pó, naquele barro, naquele boneco feito, ele soprou o fôlego de vida e o homem passou então a ser alma vivente. Paulo quer mostrar que, na verdade, o importante não é aquela aparência de vasos tão sofisticados, da filosofia, talvez de toda aquelas argumentação judaica, mas do genuíno evangelho. E o que ele está mostrando agora não são os vasos, mas o conteúdo que está nesses vasos fazendo a diferença agora. Segundo o subtópico, livres do temor da morte. 2 Coríntios capítulo 4, verso 9 e verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que Paulo está mostrando aqui? É que, na sequência, o apóstolo usa uma série de pares opositivos para mostrar o quanto os verdadeiros discípulos são atacados. Como assim, pastor? Inclusive pelos próprios coríntios. Mas ele diz, vencem mesmo sendo de barro em nome de Jesus, com toda simplicidade. Aí ele vai dizer no verso 8 e verso 9 o seguinte, atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O valor do vaso não está em si, mas no seu conteúdo. É aqui que Paulo quer chamar aos coríntios a atenção deles para a grande diferença. Por que ele continua de pé? Porque, na verdade, a sua resistência não está nesse vaso frágil,
com aparência de barro, como ele falou, tão frágil diante de todos aqueles que se julgavam ser os melhores, os mais importantes, chamando a atenção até de muitos crentes em Corinto. Mas Paulo está mostrando, a nossa diferença é o conteúdo que está dentro de nós. Faz toda a diferença, faz com que, mesmo com todas essas lutas, a gente vai triunfando. A sabedoria de Deus está em manter a fragilidade dos nossos corpos. Permanecemos incapazes de salvar a nós mesmos. Com a nossa fragilidade, quem somos nós? Não podemos salvar nem a nós, quanto mais outras pessoas. Mas por que isso, pastor? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Reconheçamos isso, de que com toda essa fragilidade e no meio de todas as perseguições, somos vencedores por causa do Espírito de Deus dentro de cada um de nós, que nos submetemos ao seu poder. Todos os que são fiéis à sua mensagem, a mensagem do Evangelho, sentem no corpo o morrer de Jesus, conforme está no verso 10. Quando somos submetidos a privações físicas, financeiras, profissionais, familiares e outras tantas, sempre pelo avanço do Evangelho, tudo isso leva-nos, Paulo e seus discípulos, a experimentar a rejeição, a perseguição e o abandono. Agora escute isso. Isso é que alguns cristãos em Corinto não entendiam. O que parece para o mundo uma derrota, para o crente é um privilégio. Por isso, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, verso de número 21, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, diz o apóstolo Paulo. Terceiro subtópico, avivados pela fé. 2 Coríntios capítulo 4, verso 11 e verso 12. Diz o verso 12 o seguinte: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Que é isso, pastor? Vamos lá ao ponto. Paulo afirma explicitamente que o ministério os sujeitava ao risco de perseguição e morte. O ministério que ele estava vivendo, estou sujeito tanto a ser perseguido quanto a morrer, mas de cabeça erguida. Possivelmente ele está tomando por experiência a grande perseguição sofrida lá em Éfeso, mas também lá em Corinto, alguém querendo, quem sabe lhe ameaçando, querendo tirar a sua própria vida. Porém, nada disso surpreendia, nem deve nos surpreender. Diz o escritor: quebrando o vaso, revela-se o conteúdo, morrendo o discípulo, revela-se o Senhor que o transformou de dentro para fora. Então, na ótica de Paulo, se eu morrer, o conteúdo que está dentro de mim vai exalar esse perfume para muita gente. Como discípulo, se eu morrer, vai revelar quem é Cristo para muita gente. Ou seja, ele não está temendo nada. E aí o escritor diz o seguinte: o crente em Jesus já não teme a morte. Por quê, pastor? Aí ele diz, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, verso 8, porque se vivemos para o Senhor, o vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor, diz o apóstolo Paulo. Independente, tanto viver quanto morrer pertence ao Senhor. Note que o apóstolo busca conciliação ao declarar que valia morrer para que naqueles irmãos de Corinto operasse a vida espiritual. Se tiver que morrer, glória a Deus, porque eu fiz, eu levei, eu anunciei a palavra e vocês têm vida eterna hoje em Cristo Jesus. Portanto, para mim, o morrer, disse Paulo, é lucro, na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 21. Terceiro tópico, leve tribulação e peso de glória. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13 a 18. A seguir veremos que Paulo está consciente de que foi chamado para uma tarefa árdua. Que tarefa é essa, pastor? Servir a igreja sob qualquer circunstância. Primeiro subtópico, tudo por amor à igreja, verso 13 e 14. Ainda demonstrando clareza e segurança acerca dos riscos que o ameaçavam por causa da pregação do evangelho,
Paulo evoca o Salmo 116, verso 10, quando ele diz assim: eu criei, e por isso é que falei da palavra de Deus. Capítulo 4, verso 13. Contudo, ele reitera que somente é possível manifestar tamanha ousadia por ação do mesmo Espírito da fé. Ele está dizendo, olha, ninguém consegue fazer isso se não tiver essa ação, essa ousadia do Espírito de Deus, através da fé, de que Ele vai nos manter de pé, senão a gente não consegue, diz o apóstolo Paulo. Pois nós nada somos além de barro. Podemos agora nos perguntar se estamos manifestando, através da pregação do Evangelho, a fé que vem do Espírito. Esta é uma pergunta do escritor para nós. Como é que nós estamos vivendo? A pregação que nós estamos fazendo. Estamos pregando, manifestando através da fé essa pregação, levando as pessoas a crerem no Evangelho de Cristo Jesus, ou como nós estamos vivendo? Na verdade, o apóstolo está dizendo que só podemos fazer isso se for exatamente pelo poder do Espírito na nossa vida. Eu e você precisamos disso cada dia. Não foi só com Paulo as perseguições, não foi só com Paulo as rejeições, não foi só com Paulo as situações que ele trouxe vexame na sua caminhada, não. Eu e você podemos também enfrentar as mesmas dificuldades. Aliás, no verso seguinte, Paulo afirma que todos os que falam da mensagem da cruz, apesar dos perigos que sofrem, sabem que o mesmo Deus que ressuscitou o seu Filho, também os ressuscitará e os apresentará todos a Jesus. Paulo tem essa consciência e traz para todos nós essa conscientização. Pregue o Evangelho, sem rodeio, sem temor, a mensagem genuína, sem uma mensagem que queira agradar a todos, mas a mensagem pura de Cristo Jesus. Pastor, e se eu morrer pregando o Evangelho? O escritor diz que o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, Ele também ressuscitará a todos aqueles que morreram no Evangelho de Cristo Jesus e o apresentarão diante de Jesus como co-irmãos, vencedores também pelo mesmo objetivo. Segundo o subtópico, renovados diariamente. 2 Coríntios capítulo 4, verso 15 e 16. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, disse o apóstolo Paulo. Escuta, queridos, para que a igreja prospere em conhecer a Deus, conforme está registrado lá no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Até o momento do encontro com Jesus é necessário que muitos sofrimentos sejam suportados, até o dia do Senhor. Muita gente nesse mundo tem enfrentado, na igreja, enfrentado perseguições, enfrentado dificuldades, acusações falsas e, enfim, o apóstolo deixa muito claro, o escritor completa isso para nós, dizendo que até o nosso encontro com Jesus, muitos sofrimentos têm que ser suportados. Paulo diz que todas as coisas, ele se refere às perseguições e acusações falsas, existem por amor de vós, disse o apóstolo. Se eu não amasse vocês, eu abria de mão, não enfrentaria tudo que eu tenho enfrentado. Mas eu enfrento porque eu amo vocês, ó Coríntios. E por isso eu enfrento as perseguições e as acusações falsas. Essa afirmação remonta a um princípio básico do cristianismo. Que é isso, pastor? Registrado em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo está despertando os coríntios para a consciência de que um sacrifício foi feito por eles. Então, também por eles valia a pena ser perseguido, mesmo que fisicamente exista cansaço, diz o apóstolo. O nosso homem exterior se corrompa,
o nosso homem exterior fique cansado, debilitado, abatido. Mas ele diz assim, por causa dos sofrimentos. Mas ele conclui dizendo o seguinte, assim não desanimamos, pois é o Espírito que nos renova. Muitas vezes até abatidos, angustiados. Mas lembra do início do capítulo, quando ele diz que a preciosidade não está no vaso. A preciosidade está no conteúdo que está dentro desse vaso. Paulo tem essa consciência, esse homem exterior pode estar se corrompendo por causa de tantas acusações, de tantas dificuldades, necessidades, provações, mas dentro desse homem, desse vaso de barro, está o Espírito de Deus, que o fortalece para que eu continue levando a minha missão até o final. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje, o peso de glória. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Que todos vivam segundo o Evangelho. Isso é mais importante que os sofrimentos, diz o apóstolo Paulo. Todos nós, muitas vezes perseguidos, também por causa da opção pelo Evangelho, precisamos perceber a superioridade do eterno peso de glória em relação à nossa leve e momentânea tribulação. Que Paulo está querendo mostrar aos coríntios que todo sofrimento que nós temos sofrido é tão passageiro, é tão rápido, é tão momentâneo, porque haverá o peso de uma glória que será eterna quando estivermos na presença do Todo-Poderoso. Toda essa angústia, toda essa luta, toda essa acusação, toda essa tribulação sofrida aqui é momentânea, é como nada diante da glória que será revelada para todos. É essa a linguagem de Paulo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu olho para a glória que me espera, não para as dores do caminho, pois embora a tribulação seja enorme, tudo isso é leve diante do peso da glória que nos está reservada, diz o apóstolo Paulo. Muitas vezes, diante das lutas e das dificuldades, das tribulações, é isso que nós pensamos. Mas Paulo olhava para o eterno, olhava para o porvir, olhava para a frente, e ele não faria uma escolha que nem fez Esaú, trocando seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, ou quem sabe por um prazer momentâneo do momento. Ele olha para toda essa angústia, toda essa tribulação, toda essa necessidade, mas ele olha que há uma glória eterna lhe aguardando, e por causa dessa glória eterna, eu não faço negócio com absolutamente nada, não abro de mão do meu chamado e vou continuar servindo ao Senhor. Nós também precisamos parar de dar atenção às coisas que se veem, pois ainda que seja difícil passar por lutas, as coisas, como disse o apóstolo Paulo, que se veem são temporais, passageiras, e não se comparam às que não se veem. Aquelas que nós vemos não se compara com aquelas que nós não vemos, mas que está garantida por Cristo Jesus, no verso de número 18. Pois essas são eternas. Note que Paulo não deixa de pregar a perseverança também aos que o criticam. Podem me criticarem, podem baterem, mas a minha esperança e a minha convicção está firmada em Cristo Jesus, que Ele tem uma glória eterna para mim. Esse sofrimento, essas acusações temporárias que vocês têm aí, é passageira, há um peso de uma glória muito maior. Na aplicação pessoal, o escritor diz o seguinte: apesar das nossas fragilidades, devemos defender com fidelidade o tesouro da palavra de Deus que nos foi revelada. Apesar das lutas, das dificuldades, precisamos, irmãos, eu e você, querido companheiro, querido colega, pastor, querido amigo, querido professor, professora, aluno, aluna, todos nós, que possamos defender cada dia, com fidelidade, esse tesouro da palavra de Deus que foi revelada para mim e para todos vocês.
Mesmo diante das lutas e das dificuldades, há uma glória muito maior quando comparamos com esse momento de tribulação que nós passamos. Queridos, espero poder ter contribuído com todos vocês mais uma vez com esse comentário. E se Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo, com o mesmo lema da nossa igreja: sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.